Olá, amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube. Sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Eu venho fazer aqui alguns questionamentos aos brasileiros. Após um ano de governo Luiz Inácio, você realmente acredita nos números divulgados pelo governo e difundidos pela grande mídia? Neste momento você vê a economia brasileira crescendo? Você aí na sua cidade, na sua capital, você percebe que realmente há um progresso da indústria, no comércio, no setor de prestação de serviço? Você realmente sente que na sua cidade, em relação a 2022, os negócios estão andando bem? Você vê aí geração de emprego, as pessoas realmente estão felizes, satisfeitas? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, com base em duas matérias essenciais para essa discussão. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e também se tornar membro na tecla Seja Membro que está abaixo do vídeo. Também tem a opção de você seguir as nossas redes sociais e ingressar nos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal, que também estão descritos abaixo do vídeo. Vamos aqui começar com a primeira matéria, que é uma matéria oficial do governo. Vamos lá? Está na tela. Nós estamos aqui com a matéria da Agência Brasil. E ela traz no seu caderno Economia o seguinte título: superávit das contas públicas cai 40,4% e fecha outubro em 14,8 bilhões. No mesmo período de 2022, o resultado chegou a 27 bilhões. Essa matéria foi publicada no dia 6 de dezembro de 2023. O horário da publicação é às 11 horas e 57 minutos. A jornalista é a Andréia Verdélio, repórter da Agência Brasil em Brasília. O teor da matéria é o seguinte, prestem muita atenção. As contas públicas fecharam o mês de outubro com saldo positivo, mas com redução de 40,4% na comparação com outubro do ano passado, em razão do aumento de gastos do governo central em ritmo maior que o crescimento das receitas. Em outras palavras, aqui só fazendo um parênteses, o governo gastou sem ter dinheiro, endividou o país. Seguindo a matéria, ela diz o seguinte: o setor público consolidado, formado pela União, pelos estados, municípios e empresas estatais, registrou um superávit primário de 14,798 bilhões no mês de outubro, ante superávit de 27,095 bilhões em outubro de 2022. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 6, pelo Banco Central. O superávit primário representa o resultado positivo das contas do setor público, entre parênteses, despesas menos receitas, fecha parênteses, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Em 12 meses, encerrados em outubro, as contas acumulam déficit primário de 114,184 bilhões, o que corresponde a 1,08% do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em 22, as contas públicas fecharam o ano com superávit primário de 125,994 bilhões, ou seja, 1,27% do PIB. Além desta matéria, nós temos uma matéria recentíssima, a matéria do dia 29 de dezembro de 2023, que diz o seguinte: essa matéria é do Terra Brasil Notícias. Lula termina 2023 com rombo próximo de 145 bilhões nas contas. Matéria da redação do Terra Brasil Notícias. A data da publicação é dia 29 de dezembro de 2023. Vamos ao teor da matéria. O primeiro ano do terceiro mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT terminará com um déficit próximo de 145 bilhões ou 1,4% do PIB, Produto Interno Bruto. Poderia ser maior, mas o montante desconsidera o pagamento de precatórios que será custeado com crédito extra de mais de 90 bilhões. Mesmo com a retirada dessa cifra
do cálculo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não cumpriu a promessa de entregar um rombo fiscal próximo de 1% do PIB, algo perto de 100 bilhões. Em parte, o ministro defende que a gestão anterior de Jair Bolsonaro entregou as contas desarrumadas. Diz que teve que pagar estados e municípios pela perda de arrecadação com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O valor foi de 16,3 bilhões. Também afirmou que foi preciso elevar o valor do Bolsa Família, o que também seria feito pelo governo anterior. A média das projeções mais recentes do mercado financeiro, divulgada nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, pelo boletim Focus, indica que o déficit primário das contas do governo será de 1,4% do PIB. A promessa de Haddad foi feita em janeiro, quando apresentou o pacote de ajuste das contas. Então nós estamos aqui calcados em duas matérias para fazer os nossos comentários. Vamos a eles. A gente até quer acreditar que o tal governo Luiz Inácio esteja nesse momento com a verdade. Vamos aqui fazer o papel de inocente. Mas os números não mentem. Os números são iguais, né? A imagem. Você não consegue brigar com números e com a imagem. É difícil, para não dizer impossível. Veja que a matéria do Agência Brasil, ela fala em superávit o tempo todo. Ela não fala em déficit. Mas ela deixa muito claro, por exemplo, que o atual governo gastou quase que 100% a mais do que o governo anterior em relação aos períodos de outubro de 2022 a outubro de 2023. Segundo a matéria do Terra Brasil Notícias, o tal Fernando Haddad, ministro da Economia brasileira, diz que o governo Luiz Inácio pegou as contas desarrumadas, né? E que foi necessário também fazer o pagamento do Bolsa Família, algo que teria sido prometido pelo governo anterior e que, por isso, eles estariam neste quadro de déficit, um déficit de quase 145 bilhões. Eu não sei se vocês se recordam, mas ainda durante o governo Bolsonaro, a equipe de transição do atual governo Luiz Inácio praticamente impôs ao Brasil um gasto astronômico de mais de 100 bilhões com a tal da PEC da transição, que segundo o governo que estava ali fazendo a transição, diz que seria necessário para poder atender às demandas do governo, enfim, porque senão não havia como governar o país. Olha só. Você tem aqui comprovadamente o governo anterior entregando o Brasil com superávit. E além desse superávit, o governo que entrou em janeiro, ele fez ali um aporte, através da PEC de transição, de mais de 100 bilhões para gastar ali no seu governo que iniciou em 2023. Esse dinheiro todo, ninguém sabe para onde foi e nem no que estaria sendo empregado. E eu acho engraçado que eles colocam a questão do tal do Bolsa Família, que na verdade nada mais é do que uma invenção do FHC, que depois foi aprimorada pelo Partido dos Trabalhadores em seu mandato, de uma espécie de voto de cabresto. E através disso a perpetuação no poder. O Bolsa Família é um benefício de assistência social. O governo paga se tiver recursos. Não é algo obrigatório que o governo tem que custear tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo recursos. Mas como isso é uma grande ferramenta no campo da política, lógico, quem ganha R$600 hoje estando dentro de casa sem precisar se preocupar com procurar serviço, lógico que ele vai ser um eleitor eterno, né, aí do PT e de Luiz Inácio. Na verdade, como eu já disse, é uma compra de voto por parte do atual governo e eu acredito que esse foi o grande ferramental que eles utilizaram nas eleições e que eles ganharam aqui no Brasil. Contas desarrumadas
E quando ele fala, o ministro Fernando Haddad, em contas desarrumadas, ele diz que teve que pagar os estados por conta da redução do ICMS feita pela PEC emergencial durante o governo Bolsonaro, que inclusive reduziu o preço dos combustíveis, algo em torno de 7, caiu para 4. E segundo o ministro da Economia brasileiro, um grande economista que nunca fez nenhum grande trabalho de economia na esfera pública ou privada, eles tiveram que pagar estados e municípios porque esses estados e municípios deixaram de receber. Nós sabemos muito bem que sem austeridade, seja na esfera pública ou privada, não há empresa que seja saudável e que dê lucro. Você precisa reduzir os gastos, você precisa reduzir a carga tributária. Ao contrário do que muitos pensam, o tal arcabouço fiscal, a tal reforma tributária recentemente promulgada no Congresso Nacional, ao invés de reduzir impostos, aumentou impostos. Isso será sentido pelo brasileiro nos próximos meses. Fiquem tranquilos que a conta vai chegar e ela vai ser pesada. Mas nesse momento nós não temos condições de levar a sério um governo que mente descaradamente. O governo do mal, segundo a esquerda, que era o governo Bolsonaro, entregou o Brasil com um superávit aí de mais de 127 bilhões e um PIB de 1,21%. Então nós estamos diante de um estelionato eleitoral, nós estamos diante de uma péssima administração por parte do atual governo e nós estamos diante também da irresponsabilidade fiscal do atual governo Luiz Inácio. E o pior de tudo é que todos esses valores, este endividamento feito por parte do governo, ele não está sendo refletido ou sentido na sociedade brasileira, naquilo que eu falei inicialmente, que é ali no dia a dia do brasileiro. O brasileiro hoje, basta você conversar com ele nas ruas, ele vai lhe dizer que ele não vê ali no mercado, no seu dia a dia, na questão da economia, na questão da indústria, da prestação de serviço e do comércio, que as coisas estão andando bem, como afirma Luiz Inácio e os tais números do governo. Realmente não está. Você caminha, no caso aqui na minha cidade, e ao conversar com as pessoas, você vê claramente que eles estão reclamando principalmente da falta de recursos e da falta de emprego. Também não precisa dizer que neste final de ano nós presenciamos mais informações e notícias de que vários investidores, várias pessoas que realmente são aqueles que colocam dinheiro para o Brasil se movimentar, que eles estão fechando as suas empresas. Volto a dizer, como em outros vídeos, mais de 700 mil empresas foram fechadas. Os investidores estão tirando o dinheiro do Brasil para investir no exterior, porque não confiam no atual governo. E o cenário é caótico, não a curto prazo. Nesse momento talvez esteja ruim, as pessoas até estejam reclamando. Mas certamente, mais um ano, esta reclamação deve dobrar. E as pessoas vão realmente sentir o que é a irresponsabilidade dos gastos públicos e fiscais por parte deste governo. Isso já está claro. E as duas matérias que eu coloco aqui, mesmo a primeira sendo devidamente manipulada, não falando em déficit, mas em redução de superávit, que é a mesma coisa, e a matéria do Terra Brasil Notícias mostram que o atual governo não arrecada, e não arrecadando, ele não tem como, de certa forma, manter o seu governo, então ele se endivida. E se os senhores fizerem um link muito claro, os senhores vão ver que exatamente a reforma tributária, que sim está aumentando a arrecadação de impostos, ela visa exatamente sangrar ainda mais o brasileiro para cobrir este número que eu estou apresentando agora, que é um déficit no final do ano de 2023 de 145 bilhões. No final das contas, dinheiro se paga com dinheiro. Se você se endividou,
você vai ter que arrecadar para cobrir essa dívida. E a melhor forma de fazer isso é aumentando os impostos, e é isso que eles estão fazendo. Fiquem tranquilos, a situação ela deve piorar ainda mais. Nós estamos contando com que em algum momento do ano que vem, alguns setores extremamente poderosos do país venham a se rebelar contra o governo Luiz Inácio, e aí provavelmente nós teremos aí uma ação efetiva ou para corrigir este governo ou para retirá-lo do poder. Infelizmente, a luta está apenas começando e nós temos que ingressar nesta peleja porque não há outro caminho ao brasileiro. Desejo a vocês, mais uma vez, além da nossa live de quinta-feira, um feliz ano novo. E nós estaremos aqui sempre de olho nas notícias. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Se tornar membro, também seguir as nossas redes sociais, tudo está descrito abaixo do vídeo. Um forte abraço a todos.